No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu ergo as mãos para os céus e em o nome do Todo-Poderoso, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, abençoamos você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seja abençoado o dia de hoje. Que esta segunda-feira seja a melhor de toda a sua vida. E que amanhã seja melhor ainda. Eu sei que lutas, dificuldades, problemas, você vai encontrar. Mas você vai passar por cima de tudo e vai vencer. É isso que é importante. O importante é o resultado final. É a vitória. Nós determinamos essa vitória na sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Muito bem, nós temos falado sobre Abraão e começamos do capítulo 12. Hoje nós vamos entrar no capítulo 15 de Gênesis. Mas eu queria fazer um breve relato desde a chamada de Abraão, para você se situar, para que então possamos dar continuidade à vida de Abraão. Deus mandou olhar para Abraão, e quando a gente olha para a história de Abraão, nós estamos olhando para Abraão. Bom, no capítulo 12, nós vimos que Deus chama Abraão e manda-o largar sua parentela, sua terra, a casa de seu pai. Em seguida, Deus lhe faz 7 promessas. Primeiro, Deus manda que ele saia, que ele sacrifique a sua terra, sua parentela, a casa de seus pais, para ir para uma terra que ele, Deus, iria ainda mostrar. Em seguida, ele recebe 7 promessas. 7 promessas de Deus, quer dizer, a plenitude. 7 é o número da perfeição. Ele recebe a plenitude de Deus. E Abraão, então, deixa Harã e parte para Canaã. Quando ele chega em Canaã, muitos dias depois, Deus aparece para ele e promete aquelas terras. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Tudo isso eu darei a você e a toda a sua descendência. Então, o que acontece? Abraão edifica um altar, faz sacrifícios e continua vivendo ali. Só que naquela terra, em Canaã, veio uma grande fome. Mas Abraão o que fez? Por conta daquela fome, ele desceu para o Egito. Ele desceu para o Egito, quer dizer, saiu do nível espiritual, deixou a fé no altar que ele havia construído e desceu para o Egito sem consultar a Deus. Ele foi por livre e espontânea vontade ou pressão. E quando ele chega lá no Egito, ele encontra problemas, por causa de Faraó querer tomar a mulher dele. Mas Deus sai em defesa de Abraão e não deixa que o rei toque em Sara. Então,
Abraão volta para Canaã. E ele volta para onde? Justamente para o lugar onde ele edificou o altar para o Senhor. Quer dizer, ele volta para junto do altar. Junto do altar. O apóstolo Paulo diz que quem vive junto do altar tira o seu sustento. Quem está junto do altar é abençoado, guardado, protegido pelo altar. Essa é a realidade. Quem está fora do altar está sujeito a todo o inferno desse mundo. No altar, a proteção. No altar, a perfeita proteção divina. Então, Abraão, ao voltar para sua terra, começa a viver lá, e Deus outra vez lhe aparece e faz promessas. E Abraão novamente edifica um altar e faz sacrifício. Em seguida, há separação de Abraão e Ló, porque os dois estavam muito ricos, extremamente ricos, e a terra não dava para os dois. Então Ló se separa de Abraão, Ló vai para as campinas do Jordão, em direção a Sodoma e Gomorra, e Abraão segue na direção contrária, mas vai com a bênção de Deus. A bênção de Deus não estava na sua riqueza incalculável. A bênção de Deus estava dentro de si, que era a promessa divina. Então, logo após a separação do seu sobrinho, Deus lhe dá aquela visão gloriosa das terras do norte, do sul, do oriente e do ocidente, até onde os olhos dele podiam alcançar. Foi prometido então para os seus descendentes, para ele e para os seus descendentes. Sara era estéril. Sara se mantinha estéril. Mas a promessa de Deus independe das circunstâncias. Então, não importava se Sara era estéril, se tinha já uma idade avançada, nada disso importa para aquilo que Deus determinou, porque o que ele promete, ele vai cumprir. A promessa dele não volta vazia. Tem que fazer aquilo que está determinado. Então nós entramos aí no capítulo 14 de Gênesis e fala da vitória, do resgate que Abraão teve que fazer de Ló, enquanto estava lá sujeito a Sodoma e Gomorra. Os outros reis vieram, invadiram e Sodoma e Gomorra e outros tantos foram levados cativos e juntaram-se 9 reis. Ló estava lá envolvido com 9 reis. Então Abraão desceu com 318 e foi em busca do seu sobrinho e o resgatou. Aí nós entramos no capítulo 15. E o capítulo 15 é alguma coisa assim muito extraordinária, muito especial. Porque no capítulo 15 de Gênesis, nós temos de imediato o medo que Abraão é submetido. Uma vez que ele vence aqueles reis todos, resgata o seu sobrinho, Abraão ficou com medo. Ficou com medo do seu poderio. Ele ficou com medo do seu poderio. Porque uma vez que os povos, as demais nações e demais reis que haviam naquelas regiões, poderiam se unir todos contra ele e vir ao seu encalço. Então Abraão ficou com medo. Mas o que acontece? Deus lhe aparece e diz: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Não temas, porque eu sou o teu escudo. E o teu grandiosíssimo galardão. Quer dizer, Deus não tinha nada além dele, nada maior do que ele. Não tinha nada além da sua grandeza. Não havia nada
mais importante, maior, mais, digamos assim, glorioso para dar para Abraão do que a própria presença de Deus, que hoje é o Espírito Santo. Jesus faz isso através do Espírito Santo. A grandiosíssima bênção, ou grandiosíssimo galardão que Deus prometeu a Abraão é o Espírito Santo hoje. Jesus também disse: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a plenitude de Deus, a totalidade de Deus, a inteireza de Deus. Deus é infinito. Então a infinitude de Deus vem sobre o corpo finito, mesquinho e miserável que é o ser humano, mas lavado pelo sangue do Senhor Jesus, está pronto para receber a plenitude de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, eis a grande promessa que Deus faz a Abraão. Eu sou o teu escudo, a tua proteção e o teu grandiosíssimo galardão, o prêmio maior que existe em todo o universo, nos céus, na terra e em todo o universo. Ora, uma vez que Deus faz a promessa para Abraão, Abraão então fala com Deus: Senhor, o que me haverás de dar se eu não tenho filhos? Quer dizer, Abraão aproveita a oportunidade que Deus promete a sua plenitude e faz a seguinte observação: o que o Senhor vai me dar se eu não tenho filhos? E o meu herdeiro é um empregado meu, que mora comigo, que cuida das minhas coisas. E Deus então diz: não, ele não será o teu herdeiro. Deus garante para Abraão: ele não vai ser o teu herdeiro, o herdeiro seu vai sair de ti. Então Abraão queria algo mais concreto, ele queria ver alguma coisa para poder se apoiar a sua fé. Então Deus o tirou da tenda em que ele estava, mandou que ele saísse da tenda, veio para fora e mandou que Abraão olhasse para o céu. Quando ele olhou para o céu e viu o céu estrelado, viu aquela figura extraordinária, magnífica. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, não tem ideia do que é o céu estrelado no deserto. Porque no deserto não existe luz da cidade. A iluminação da cidade impede que a gente possa ter uma visão mais ampla, pura, mais cristalina do céu estrelado. Mas mesmo assim, na roça, você pode ter essa ideia, que não tem cidades que bloqueiam a visão das estrelas. Então, Abraão viu a grandeza, a glória, a majestade de Deus quando olhou para os céus. Quando ele olhou para os céus, pronto, Deus se revelou para ele. Ele entendeu aquela revelação. Então diz o texto sagrado que ele creu no Senhor. Ele creu. Diante daquela visão extraordinária, ele creu. Ele acreditou. No versículo 8 de Gênesis 15, depois de ter visto o esplendor daquelas estrelas dos céus, imagine Deus mostrando toda a glória dele nos céus. Então ele disse para o Senhor: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Como saberei que hei de herdá-la? Como? Ele queria saber como.
Então, nós entendemos, nós compreendemos, isso abre a nossa visão, de que se a gente quer ver as grandezas de Deus, como nós vamos saber a grandeza de Deus? Primeiro nós temos que provar a nossa crença, provar que nós cremos, que nós acreditamos, provar que nós temos certeza de que vai acontecer. E é aí que entra a parte humana no sacrifício. Porque quando Deus fala em seguida, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho, parte-os ao meio e coloque-os cada parte diante da outra parte, sem tocar nas aves. Então, Deus instituiu ali uma aliança entre ele e Abraão, que seria como uma receita da aliança por todas as demais gerações, inclusive com Jesus, quando ele enviou Jesus. Porque Jesus lá no Calvário também foi sacrificado. Ele foi o cordeiro, ele foi esse cordeiro de 3 anos. Ele foi esse cordeiro de 3 anos. Mas 3 anos, Jesus tinha 33 anos. Como é que ele foi o de 3 anos? Não, Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Quer dizer, o ministério do Senhor Jesus aconteceu a partir do batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Então, só depois dele ter sido batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo, que Jesus foi separado como Cordeiro de Deus, preparado para ser o Cordeiro de Deus no Calvário. Então, realmente foi 3 anos de vida que Jesus tinha, de ministério, e que ele foi, obviamente, colocado no Calvário para ser sacrificado pela humanidade. Pela humanidade. Ora, quando você sobe no altar com o seu sacrifício, você está provando para si mesmo, você está provando para o diabo, provando para Deus, para o diabo e para si mesmo, para todos os que acham que você é maluco, a sua fé. Porque não há jeito, minha amiga, meu amigo ouvinte, não há forma de você provar a sua fé se não for através do sacrifício. Eu estava até falando isso ontem na reunião, que eu deixei o certo pelo duvidoso. Eu deixei 16 anos de carreira, uma carreira, eu tinha segurança no meu trabalho, ninguém poderia me mandar embora, eu era funcionário público, ninguém poderia me mandar embora, eu tinha carreira. E eu cheguei num patamar de importância, chefe da tesouraria no governo do estado do Rio de Janeiro. Ora, quando eu estava lá, eu tinha regalias e mais regalias. E eu tinha um serviço de saúde a contento. Eu tinha um hospital que dava apoio à minha família. E eu precisava desse apoio para a Viviane e também a Cristiane. Então, eu tinha todas as regalias e suporte para dar continuidade à minha vida e sem interrupção. Mesmo assim, depois de 16 anos, eu pedi demissão. Eu abri mão do que era certo para entrar num trabalho que eu cria de todo o meu coração, que eu cria com todas as minhas forças. Quer dizer, eu sacrifiquei os meus 16 anos de carreira para começar tudo do zero
do zero, pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho não numa igreja bonita, nem mesmo numa igreja, mas pregando nos becos, nas esquinas, nas comunidades, pregando naqueles lugares mais difíceis. Eu estive lá na Cidade de Deus fazendo reuniões, eu estive ali em Jacarepaguá, no Anil, eu estive envolvido no trabalho de evangelização em hospitais e nos lugares pobres, ermos, difíceis, de difíceis acessos. Então eu comecei ali. Eu disse para Deus naquela altura: Senhor, agora é tudo ou nada. Se o Senhor existe, como eu creio, como está escrito na Bíblia, se a Bíblia é a palavra do Senhor, é verdadeira, então eu vou arrebentar. Agora, se por acaso tudo não passa de um engano, eu vou me arrebentar. Das duas, uma. Eu, pelo menos, vou definir, vou querer saber se eu estou certo ou se eu estou errado. E, de fato, aquele sacrifício que eu fiz lá atrás tem beneficiado milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Então, quando nós tomamos essa decisão, os familiares disseram: você é maluco, os amigos, você é maluco, rapaz, você precisa desse trabalho. Veja que você pode fazer os dois juntos, você pode compatibilizar o trabalho da loteria com o trabalho evangelístico, você pode fazer à tarde, à noite, pode fazer pela manhã e trabalhar à tarde. Não, eu disse: não, é tudo ou nada, ou vai ou racha, ou é ou não é, ou é ou não é. Se eu creio e vou embora, vou assumir e pronto. Então, é como Paulo disse para os apóstolos naquela altura do seu ministério, do início do seu ministério: quando eu fui ter convosco, não consultei nem carne nem sangue. E eu também não consultei. Eu tomei a decisão pessoal. Minha era a fé. A Esté me apoiou e eu fui em frente. E Deus mostrou com a sua grandeza, glória, misericórdia, que Ele era comigo. E está aí o trabalho, para mostrar para todo mundo que esse é um trabalho sério, é um trabalho divino, é um trabalho do Espírito Santo. Por isso ele cresce, desenvolve e assusta os inimigos do Evangelho. Assusta. Por isso nós somos perseguidos. Você verifica que todas as pessoas que manifestam, esboçam qualquer ódio, raiva, crítica contra nós, são pessoas perturbadas, são pessoas endemoniadas, são pessoas das trevas, são pessoas do mal. Por isso elas falam mal, porque elas falam de algo que não conhecem. Mas o sacrifício foi feito e provamos com o sacrifício a nossa crença, a nossa fé. É a mesma coisa que o amor. Eu provei o meu amor para com a Esté quando eu dei a minha vida para ela, quando eu abri mão da minha vida de solteiro, minha vida livre, para me casar com ela. E ela também fez a mesma coisa, ela deixou a sua liberdade e a sua vida de conforto com seus pais para ficar comigo e passar pelos problemas, pelas provações que nós passamos juntos. Mas isso foi a prova do nosso amor. Nós provamos o nosso amor um para com o outro. E esse amor permanece e cada vez mais forte. Isso, minha amiga, meu amigo, teve o momento de prova. Teve aquele momento de você verificar realmente se crê ou se não crê, se ama ou se não ama. Então, esse é o objetivo da Fogueira Santa. O objetivo é levar você a uma prova com Deus, mostrar, não que Deus precise de prová-lo porque ele sabe quem você é, mas o diabo precisa saber quem você é. O mundo precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é diante de Deus. E se você for aprovado, então
você será carimbado. Esse aqui foi aprovado. E é como Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma prova. Tome a sua cruz. É outra prova. E siga-me. É outra prova. Então, prova e mais prova e mais prova. Quer dizer, sacrifício, mais sacrifício, mais sacrifício. Não há como a gente tomar posse da fé se não for por meio do sacrifício. Porque todo mundo tem fé, todo mundo crê em Deus. Em princípio, todo mundo crê em Deus, não é verdade? Mas eu pergunto a você, cadê os benefícios? Por que não acontece benefício? Por que esse Deus grande não acontece na vida dessas pessoas? Justamente por isso, porque elas têm uma fé teórica, uma fé sensacionalista, uma fé emotiva. E, obviamente, esse tipo de fé não funciona. A fé que funciona, ela enfrenta os desafios, os desertos, as dificuldades e prevalece. E prevalece, porque ele é uma fé solidificada na palavra de Deus. Ela é uma fé fundamentada na pedra fundamental que é o Senhor Jesus. Nós vamos ver agora, assistir agora, testemunho de uma pessoa que foi abençoada com a grandiosíssimo galardão que Deus prometeu a Abraão, que foi o Espírito Santo. Vamos ouvir. Meu nome é Luciane e tenho 36 anos. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa bastante complexada. Era uma pessoa bastante assim, vazia, triste, porque devido às brigas que havia na família, em casa. E isso me trazia muita tristeza, né? Porque com esses problemas na família, vendo meu irmão também indo para um caminho ruim, devido aos problemas com os meus pais, que eles estavam a ponto de se separar. E então eu tive um vazio muito grande, uma tristeza, porque eu não tinha um pai e uma mãe que sentasse comigo e conversasse, né? Eu também tinha problemas de saúde, eu tinha um problema no coração, esse problema no coração que eu tinha também ocasionou os ataques epiléticos que me davam, e eu tomava remédios de taxa preta, né? O meu fundo de poço foi quando eu tentei realmente o suicídio, né? E no momento em que eu tentei o suicídio de tomar as medicações, minha mãe, ela apareceu e tomou da minha mão, né? E esse problema que eu tinha interior, dentro de mim, de complexidade, de complexo, de tristeza, uma amiga minha, ela sabia desses problemas que eu enfrentava, não somente dentro de mim, mas da minha família toda, com os problemas que eu tinha na família. Ela me fez um convite, né? E foi assim que eu cheguei aqui. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu aprendi a importância, né, de ter o Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo. E aí eu comecei a ter esse desejo muito grande dentro de mim, de saber, de encontrar, de querer conhecer o Espírito Santo. E foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, porque eu me doei. Eu comecei a buscar, sabe, de todo o meu coração. Eu abri meu coração, eu queria saber quem era Deus. Eu queria conhecê-lo de verdade, né? De verdade. Eu só conhecia de nome, mas eu queria conhecer com uma experiência de vida. Então, toda vez que eu ia na quarta e no domingo na igreja, eu dava, sabe, o meu melhor, eu buscava o meu melhor, de todo o meu coração. Naquele momento em que eu estava ali, sabe, de corpo, alma e espírito entregue, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Foi a alegria da minha vida, sabe? Era algo assim inexplicável, porque você sente um prazer, uma alegria tão grande dentro de você, que você tem vontade de falar: olha, eu recebi o Espírito Santo, quer sair gritando e pulando, porque é uma alegria dentro da gente que é enorme. Então, ao longo da minha caminhada, né, passou-se um tempo e aí eu me esfriei. Então, eu já não ia mais com a frequência que eu ia na igreja, né? Então, a frequência que eu ia mais já era bem menor, já não buscava com a intensidade que eu buscava, já não me preocupava mais com as coisas de Deus. Então, eu fui deixando as coisas espirituais pro lado, né? E foi me apegando às outras coisas que me era necessidade, né? No momento. Então, foi quando eu me esfriei. E aí, eu falei, poxa, né? Eu preciso me voltar para Deus. E no jejum de Daniel, foi que eu tive a oportunidade de buscar o Espírito Santo. Então, eu participei, eu entrei de corpo e alma de novo, né? E espírito, me aprofundei, sabe, em buscar Deus. E eu comecei com mais frequência, né, na igreja. Comecei a buscar informações através dos livros,
da Bíblia, lia mais a Bíblia, orava mais. Então abri mão de televisão, de redes sociais, como o Facebook, né? E busquei a Deus indo com mais frequência na igreja, porque eu já não ia mais, eu saí de domingo. Então agora eu comecei a voltar a ir novamente, com mais frequência, né? Eu comecei a ler o livro do bispo, eu comecei a ler a Bíblia com mais frequência, a orar de madrugada, né? A orar mais durante o dia. Eu comecei a buscar mais a Deus. Eu lembro que eu estava na calçada porque estava lotada a igreja e eu só conseguia olhar o telão, eu nem escutava direito, mas era na oração que o bispo estava fazendo lá no Monte Hermão, e naquele momento ele falou assim: eu sou homem de Deus, onde você estiver, você vai receber o Espírito Santo agora, né? E naquele momento, né, o Espírito Santo veio me envolveu. Novamente ele me encheu, sabe, de paz, de alegria, e aquela vontade novamente surgiu dentro de mim, de falar para todo mundo, sabe, dessa experiência que eu tive e que eles tinham que ter também, né? Hoje eu não tenho mais tristeza, não tenho mais complexo nenhum. Hoje eu sou uma pessoa que me valorizo, sou uma pessoa forte. Hoje eu tenho minha opinião, minhas decisões. Hoje eu sei tomar minhas decisões. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem uma fé inabalável, então nada me abala, situação nenhuma, porque o Espírito Santo, ele está comigo todo momento, e eu tenho certeza disso, que dependente da situação que eu passar, vai se resolver, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Pois é, tá vendo? Ela recebeu o grandiosíssimo galardão que Deus prometeu para Abraão. Agora, ela recebeu, mas ela teve que pagar o preço. Ela teve que sacrificar, ela teve que deixar esse mundo, as informações seculares, e se voltar para Deus, para que Deus pudesse fazer o que ele fez. Agora, vamos também ouvir o testemunho de uma pessoa que foi abençoada de outra forma na Fogueira Santa de Israel. Meu nome é Moacir, né? Antes de chegar aqui, eu cheguei com a vida arruinada em todos os sentidos. Desde a infância, minha infância foi muito sofrida, morava com madrasta, né? Meu pai deixou minha mãe, foi morar com uma outra mulher, acabou levando eu e meus irmãos. E a gente conheceu o sofrimento desde criança. Surra, essa senhora acho que não gostava da gente, nem de mim, dos meus irmãos, e sempre batia ao ponto de bater a cabeça da gente na parede, né? Tamanho sofrimento, isso toda a minha infância. E eu acabei saindo do interior, onde eu morava com meu pai e essa determinada senhora, e vim para São Paulo. Vim na minha adolescência, vim morar com a minha mãe. E chegando aqui eu conheci os vícios, comecei a beber, bebi a cachaça mesmo, bebi até cair. E isso foi da adolescência para a fase adulta, onde eu conheci a minha esposa. Fui morar junto com ela, né? E o sofrimento continuou, miséria, porque eu morava de aluguel, não tinha condições de pagar o aluguel, e esse aluguel era um valor muito pequeno, um valor mínimo de R$250, e eu conseguia ficar em débito com o dono da casa, né? Não pagava conta de água, luz, tamanha miséria que eu vinha vivendo. Eu não tinha condições nem mesmo de dar um conforto para a minha família. E como todo pai de família, quer dar um melhor para sua casa, para sua esposa, para o filho, e essa condição que eu não tinha, não vinha tendo, né? Me deparei a um ponto de um dia não ter sapatos para me calçar. Andava com um sapato furado, com plástico dentro do sapato. Eu me lembro uma ocasião que eu ia andando ali na Avenida Paulista e eu desejei comer um pãozinho francês, comprar um pão numa padaria. E eu não tinha o dinheiro para comprar um pãozinho. Eu entrei até dentro da padaria. Eu me lembro que eu fui até o balcão e eu não sabia se eu pedia o pão ou se eu perguntava quanto custava esse pão. Porque eu tinha cerca de 20 centavos no bolso, né? E por fim eu acabei saindo com vergonha de perguntar o preço de um pãozinho, porque eu não tinha como comprar um pãozinho. Essa era a situação que eu vivia. Cheguei por diversas vezes a andar quilômetros a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma condução pública. Isso foi indo, chegou ao ponto da gente pedir favores para familiares meus, vizinhos, dar cesta básica, dar uma condição, o básico para me colocar dentro da minha casa. Essa foi a situação que eu cheguei aqui e chegando aqui eu aprendi a usar a minha fé, coisa que até então antes eu não acreditava nem em mim mesmo, né? Achava que para mim não tinha jeito. Conhecia o altar, conhecia a fé e de fé em fé
fui praticando, fui colocando em prática e Deus foi mudando a minha vida. Até um dia que chegou a Fogueira Santa de Israel, tive a oportunidade de fazer o meu sacrifício, fazer o perfeito sacrifício. Deus começou a mudar a minha vida, deu visão, abriu o meu entendimento, abriu os meus olhos, coisa que eu não enxergava. E eu abri uma empresa. E dessa empresa comecei pequeno, comecei com um funcionário apenas. E de fé em fé, hoje eu tenho 35 funcionários, eu emprego 2 engenheiros também, a gente tem uma vida estável, consegui comprar um imóvel em condomínio fechado, para quem vivia de aluguel, né, vivia precariamente, consegui comprar um carro, praticamente todo ano eu troco de carro. Deus tem me dado uma vida confortável, desde que eu conheci a fé, desde que eu conheci o altar, eu não vivo sem o altar. O altar hoje para mim significa tudo. E depois que eu me lancei no altar, minha vida mudou em tudo, tudo mesmo. Para quem morava de aluguel e não tinha nem condições de pagar um aluguel, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho um bom apartamento, moro num condomínio fechado. Para quem não tinha como pagar uma condução pública, hoje eu tenho um carro, tenho um bom carro. Hoje eu tenho não só isso, né? Eu creio que dinheiro nenhum paga a paz que Deus tem nos dado. Hoje eu tenho conforto na alma, conforto de espírito. Deus me trouxe novamente a minha esposa, porque a gente vivia num lar destruído, eu traí a minha esposa, a gente conseguiu restaurar o casamento. Hoje eu tenho paz dentro de casa, vivo muito bem com a minha esposa, paz com os meus filhos, tenho um lar abençoado em todos os sentidos. E sobretudo a fé que eu aprendi a usar aqui dentro, a fé que dinheiro nenhum paga, porque com a fé eu alcancei tudo. Tudo que eu tenho hoje eu devo à fé que eu aprendi a exercitar aqui dentro. Eu não me vejo fora da Fogueira Santa, eu não sei viver sem a Fogueira Santa, longe do altar. Graças à Fogueira Santa, hoje eu tenho uma vida completa, seja financeira, seja no casamento, seja na saúde. Eu sei dizer que a minha vida mudou em todos os sentidos através da Fogueira Santa. Para mim a Fogueira Santa é tudo. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta bastante atenção uma coisa que eu vou lhe dizer. O altar não é para apenas mudar sua condição social, isto é, trazer dinheiro para você, trazer bens materiais. O altar é para resolver todo tipo de problema, problema familiar, problema de saúde, problema econômico, qualquer que seja o problema psicológico, emocional, qualquer que seja o seu problema, você é uma pessoa complexada, como foi a jovem que falou, eu era muito complexada. Então, qualquer que seja o seu problema, o altar é o lugar onde se resolve o problema, qualquer tipo de problema, porque o altar representa Deus. E quando você se lança no altar, você se lança nos braços de Deus. E é óbvio que à medida que você dá, se entrega, então você recebe também de Deus na mesma medida e proporção. É o que o próprio Jesus disse: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada. O que você deu? Você vai receber em troca boa medida, recalcada, transbordante, generosamente vai ser dado a você. E da forma como você dá, você também vai receber. Agora, é claro que muita gente não recebe quase nada ou não recebe nada porque coloca no altar o que está restando. Coloca migalhas. Não é o melhor, não tem qualidade. Então, é óbvio que a resposta vem de acordo com o que nós colocamos no altar. Eu costumo dizer o seguinte: quem tem fé é tudo por tudo. Eu coloco tudo no altar e Deus, obviamente, me dá tudo o que eu preciso, tudo que há necessidade, que eu tenho necessidade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, fica aí uma dica para você participar da Fogueira Santa de Israel com toda a sua fé. E não tome atitude em função de outras pessoas. Tome atitude, se você vai tomar atitude de fé, tome atitude de fé pela sua própria fé. Vai pela sua própria fé, não vai com a fé dos outros, não. Não vai com a fé de fulano, beltrano ou ciclano, não. Vai com a sua própria fé. Não, eu creio, então eu vou me lançar. Foi isso que eu fiz e é isso que as pessoas de sucesso, que tomaram posse de coisas grandiosas, fizeram na Fogueira Santa de Israel. Então, a Fogueira Santa de Israel não é para resolver apenas problema econômico, não. É para resolver todo tipo de problema. Todo tipo de problema. Qualquer que seja o problema,
O altar é para isso. Graças a Deus. Nós então vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta dando continuidade àquele estudo sobre Abraão. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso nos teus braços descansar, te buscar pela manhã, te rendendo meu louvor, e no fim de mais um dia te adorar, ó meu Senhor. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome, para buscar a tua unção. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome, para buscar a tua unção. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar.